18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, unimos a fé com milhões de pessoas em todo o Brasil, desde o templo, desde esta casa de oração para todos os povos, onde o Senhor tem libertado, prosperado, curado, reconciliado, perdoado e o mais importante, salvado vidas, almas, por meio de uma fé depositada em Ti, não em uma religião, em uma igreja, em uma denominação, em um homem. Porque religião, denominação, homem não pode transformar a vida de ninguém. Só o Senhor pode agora abençoar este pai de família, dona de casa, a este jovem que sofre. Esta pessoa está sofrendo porque não tem condições de prover nem o básico para a sua família. São pessoas carentes, necessitadas, menos favorecidas nesta sociedade egoísta em que vivemos. Meu Deus, dá um sinal. Dê agora a todos que oram comigo a paz, a saúde, a força, a coragem. Sim, para enfrentar esta pandemia, enfrentar esta crise, esta recessão, enfrentar as dificuldades pessoais, as dificuldades, os desafios na sua cidade, no nosso país e vencer. Nós não podemos nos entregar às dificuldades, nós não podemos fugir, meu Deus, desse desafio que todos estamos enfrentando. E por isso temos tomado as medidas necessárias. Meu Deus, temos procurado fazer tudo o que está ao nosso alcance. Então faça o que está fora do nosso alcance. Usa esta água, consagra esta água como ponto de contato, pois simboliza o teu Espírito, que através desta água haja cura, libertação, haja paz neste lar, pois eu declaro esta água abençoada, em nome de Jesus, que morreu, mas ressuscitou dentre os mortos. Beba, meu amigo, e tenha uma experiência com Deus aí agora, pois você já não está só, Deus está com você e nós também. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, a infecção. Você que está doente, desenganado, seja curado aí agora. Você que está depressivo, agressivo, triste, coloque as mãos sobre o seu coração. Se você está depressivo, agressivo, pensando no pior, coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga: todo mal, em o nome do Senhor Jesus, diga: saia! Tire as mãos com violência e diga: saia! E não volte nunca mais. Entregue-se a Deus. Renda-se a Ele, meu amigo, aí agora. Meu Pai, em Tuas mãos eu entrego a todos que oram conosco. Que esta pessoa seja batizada com o Espírito Santo neste jejum de Daniel que iniciaremos neste domingo, dia 21, até o dia 11 de abril. Em Tuas mãos eu entrego a todos. Receba paz, receba força para lutar e coragem para obedecer a Deus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Meu nome é Marilene, sou pedagoga. E antes de conhecer o trabalho da igreja, eu sofria de um problema de depressão infantil. Então, quando eu era criança, eu assisti um filme diabólico e esse filme passou a me perseguir. Então, eu tive muitos pesadelos a partir de então. Então, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, né? E vim de uma família pobre, né? Ninguém tinha estrutura psicológica, pedagógica para me ajudar. Então, eu não podia contar isso para ninguém. Foram, assim, longos anos sofrendo com isso, calada,
né? Então, com isso eu me tornei uma criança depressiva, muito triste, não conseguia dormir à noite. Tinha anemia, tinha bronquite, sabe? Então, eu era muito infeliz, na verdade, né? Não demonstrava isso, mas dentro de mim eu era muito frustrada. A família inteira era católica, e inclusive eu, entendeu? Inclusive, nessa época eu morava numa cidade, né? A cidade é considerada uma cidade presépio, uma cidade turística, e tinha assim lindas igrejas. Eu frequentava essas igrejas, e só que quando eu saía, os sonhos, os pesadelos me acompanhavam. Aí eu me sentia muito pior, porque assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Poxa, eu estava buscando a Deus, nessas igrejas tinha muitos corais, tinha muitos louvores, né? E lá eu me sentia muito bem, mas depois eu não conseguia vencer o que estava dentro de mim. Nessa cidade estava começando o trabalho da Igreja Universal. E do nada começou a ter esse núcleo recente, e a minha mãe começou a ir. Só que nem a minha mãe sabia para onde ela estava indo. Eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal, nem sabia que existia. Era um lugar simples, mas continuei voltando. Daí eu comecei a descobrir que se tratava da Igreja Universal. Os rumores começaram, né? Aí foi bem na época que o Bispo Macedo foi preso. Aí foi uma guerra, entendeu? Aí eu comecei a ser perseguida, mas eu não queria largar aquilo, porque eu comecei a me sentir bem naquele lugar. Eu queria uma resposta, né? E ali eu encontrei a resposta. Deus, ele olhou para dentro de mim e viu o que estava acontecendo e me mostrou que ele podia mudar. Eu abracei. Nessa época, era uma época muito difícil, porque assim, imagina, eu já estava numa cidade católica. Aí o Bispo Macedo foi preso, imagina, entendeu? Foi uma guerra. Além de eu ser perseguida por meu pai, todo mundo, as pessoas olhavam para mim e diziam, não tem nada a ver com essa igreja, o que você está fazendo aí? Não é o seu perfil, você é uma menina boa, sabe assim? O que você está fazendo? Você não está entendendo. Lá mudou a minha vida, entendeu? Lá eu encontrei alguém que tocou dentro de mim, lá dentro do meu coração, no meu íntimo, e me mudou. E as pessoas me perseguiam por isso. Nossa, não estou acreditando. E na época meu pai, ele ficava tão bravo que ele vinha para me bater. E eu ouvia coisas absurdas, coisas horríveis, né? As pessoas falavam, nossa, fizeram alguma coisa nela. Fizeram alguma lavagem cerebral nela. Olha onde ela está indo, o cara foi preso. Quanto mais as pessoas falavam isso, mais eu queria saber a respeito desse Deus. Porque assim, eu conheci o Bispo Macedo aí, né? Quando ele foi preso, eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, não, é Deus, só pode ser Deus isso. Porque assim, como é que uma pessoa é presa, é massacrada, é caluniada, e se ela não fez nada? Aí eu me via na situação, porque eu não estava fazendo nada de errado, eu só estava buscando a Deus. Então assim, eu ouvi várias coisas, até aquela coisa assim, ou você escolhe a sua igreja, ou você vai embora. A minha família me perseguia. Uma vez eu fui expulsa de uma festa de Natal. Então ali eu comecei a crescer. Aí quando eu tomei a decisão de me batizar, o batismo era na cidade vizinha. Então, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Eu estava sem trabalho e tinha o meu pai, minha mãe, minha família inteira para enfrentar. Eu não falei nada para ninguém. Fui me batizei, era um frio. E lá fazia muito frio. Foi bem no frio que eu me batizei. Eu voltei, depois que eu me batizei, eu voltei para casa. Eu dormi à tarde, sabe aquele sono assim maravilhoso? Aquele sono de descanso, parecia que eu deixei toda aquela perturbação lá naquele lugar que eu me batizei. Então, a partir dali que eu me entreguei, me batizei, eu comecei a ter uma paz assim intensa. Aí começou esse segundo passo, ser batizada pelo Espírito Santo. Aí eu comecei a crescer espiritualmente, aí eu fui amadurecendo na fé, fui buscando. O dia que a pessoa ela sente que existe um ser muito maior do que aquelas experiências que ela já viveu na vida e aquele poder toca dentro dela, a pessoa não resiste. Foi o que aconteceu comigo. Eu não resisti, entendeu? Então, a cada dia eu queria mais. Foi muito forte o que eu senti, sabe?
Deus, Ele tocando dentro de mim, o Espírito Santo me fazendo nascer de Deus, foi muito forte. Eu não tenho, assim, palavras para explicar, assim, para decifrar o que eu senti, porque é algo muito precioso, entendeu? Eu fui crescendo espiritualmente, Deus, Ele foi abrindo a minha mente e me dando visões, né? Não, você pode, porque assim, quando a gente tem o Espírito Santo, não existe impossíveis, não existe. Então você chega onde você quer, né? E graças a Deus, hoje eu sou uma pessoa estruturada, eu me formei, sou pedagoga, fora isso eu sou assistente de saúde bucal, eu trabalho nas melhores clínicas de São Paulo e para mim não existe limites, assim, e Deus tem me honrado, né? Então as pessoas que falavam mal de mim, que me perseguiam, falaram, nossa, ela chegou tudo isso, passou por tudo isso e tá aí firme. E eu já assisti reunião aqui no templo, eu já assisti reunião em vários lugares, e toda vez que eu busco, e toda vez que eu busco esse Espírito, é como se fosse a primeira vez. Muito, muito melhor do que a primeira vez. Eu sempre falo, quando a gente está meio balanceada na fé, Deus faz sentir o que eu senti aquele dia, 30 anos atrás. E Deus vem e me faz sentir melhor. Então, o Espírito Santo é isso. Quando Ele entra na nossa vida, Ele transforma totalmente a sua maneira de ser, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. E isso faz com que o ser humano se torne um ser humano feliz. Você que está vivendo o passado que a Marilene viveu. Você sofre com bronquite, você não dorme durante a noite, você sofre com anemia, você é infeliz, essa é a palavra. Na verdade, o seu nome, o nome da Marilene deveria ser infelicidade. Quando ela descobriu a importância de buscar a Deus, porque o que faltava nela era Deus, e se tornar, então, morada, casa de Deus por meio do Espírito Santo, a Marilene hoje é forte, hoje ela é feliz. É o que está faltando em você. Você talvez seja um especialista, uma pessoa formada, mas você, sabe, nunca acerta o caminho. Você está sempre errando o caminho. Erra nas suas escolhas, erra nas suas decisões, nas suas reações. O Espírito Santo é o único que pode nos guiar no caminho certo. Vamos, neste domingo, iniciar o jejum de Daniel. Desde o tempo de Salomão, nós vamos ministrar o encontro com o Espírito Santo. Prepare-se para participar conosco desta reunião, que iniciará às 18 horas, com a sua Bíblia em mãos, aí na sua casa, aonde quer que você esteja, em espírito de oração. Imagine-se como se estivesse aqui, no Templo de Salomão presencialmente. E você que pode passar antes das 15 horas até as 17h50, você pode adentrar ao templo, cumprir com seus votos, fazer a sua oração e voltar para casa para então juntos buscarmos o Espírito Santo, a exemplo da Marilene. O que você pensa quando ouve a palavra Apocalipse? Muitos cristãos e descrentes, ao ouvir essa palavra, pensam em fim do mundo. Mas o que a maioria não percebeu é que já estamos vivendo o princípio do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Enquanto trabalhamos, viajamos, estudamos, casamos, temos filhos e tudo mais no cotidiano, não vemos que o livro do Apocalipse está se cumprindo nos mínimos detalhes, no cenário pessoal e global. O cenário está sendo montado pelos espíritos malignos para a ascensão do Anticristo. Chegou a hora de você se preparar para saber mais e compreender melhor sobre a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão.
eu estudo muito e o que isso me adianta? Eu trabalho muito e o outro que não faz nem metade do que eu faço é promovido, passa na minha frente. Ninguém reconhece aquilo que eu faço. Então chega uma hora que a gente começa a pensar, de que adianta fazer tudo isso? Meu nome é Patrícia Lages, eu sou jornalista. E desde sempre, até por causa da minha mãe ter passado muita dificuldade financeira, ela sempre que teve que trabalhar para sustentar a minha irmã, ela sempre nos ensinou que a gente não podia depender de ninguém, que a gente tinha que pensar primeiro na gente. Então, qual seria o nosso caminho natural para sair daquela situação de privação financeira? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que pensar em você mesma, você não pode depender de ninguém. Então, a gente ouvindo aquilo a vida inteira, o que a gente foi pensando, né? Cada um por si. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que focar em nós mesmos em primeiro lugar. Eu trabalhava, eu tinha estudado, eu sempre tinha tirado boas notas, eu sempre me esforcei muito no trabalho, mas o que eu tive de retorno? Aí vinha aquele pensamento, o que adianta eu fazer tudo isso? O que adianta eu fazer tudo mais bem feito do que as outras pessoas? Do que me adiantou ter estudado tanto se eu não vejo o resultado? Eu achava que as frustrações que eu estava passando tinham a ver com a profissão que eu escolhi. Então, eu como jornalista, teve uma hora que eu falei, quer saber? Eu acho que não é isso que eu devia fazer. Eu larguei o jornalismo, larguei a comunicação e fui abrir um comércio. Então, eu pensava assim, eu vou ser o meu próprio chefe, eu vou fazer as coisas do jeito que eu quiser, a empresa é minha, o negócio é meu, sou eu que defino as coisas. E deu tudo errado, porque eu não tinha conhecimento para fazer aquilo, eu achava que era tudo muito fácil, que era tudo muito simples, que eu ia tirar de letra. Então, eu confiava demais naquilo que eu achava que eu tinha condições. Eu que nunca tinha tido dívida, eu comecei a dever, porque eu vendia, as pessoas não me pagavam. Como eu dependia de receber para pagar os meus fornecedores, para pagar banco, para pagar cartão, enfim, as mercadorias que eu tinha comprado, salários, impostos, aluguel, eu dependia de receber. E aí eu não recebia, eu não tinha como pagar. Só que chegando na igreja, o que eu tinha notado? Que todo esse caminho natural não tinha me trazido nada. Quando eu cheguei cheia de dívidas, né, naquela situação que eu não sabia o que fazer, porque eu tinha uma dívida enorme e não tinha a menor ideia de como ia me livrar daquilo. E quando eu ouvi que apesar de eu ter inúmeras dívidas, eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar, eu tinha que colocar fidelidade a Deus em primeiro, aquilo foi muito difícil. Porque é diferente de quando a gente recebe um salário, a gente está com o salário na mão. E aí desse salário, tirar a fidelidade a Deus. Isso é uma coisa. Agora, e quando tudo que a gente vai receber já não é mais nosso, porque a gente está devendo? Eu pensava, como eu vou tirar a minha fidelidade daqui, desse pouco dinheiro que eu estou recebendo, se eu estou devendo muito? Mas é isso que é provar a Deus que eu estava colocando Ele em primeiro lugar. Então, eu tenho um monte de dívida, mas primeiro é Deus. Então, eu vou primeiro honrar a Deus, vou ser fiel. Não importa se eu devo 100 e recebo 10. 9 são meus. 1 é de Deus. E nisso, os meus 9, Deus honrava muito mais. Eu conseguia negociar as dívidas, eu conseguia chegar para um credor e dizer, olha, eu sei que eu te devo tanto, mas eu só tenho este valor. E ele aceitava. Então eu fui vendo que quando eu colocava Deus em primeiro, Ele cuidava do resto. Eu não precisava querer controlar tudo. Ele cuidava do resto, Ele fazia aquela parte que eu não podia fazer. Então, por isso que a Bíblia diz que o fardo é leve, porque apesar de eu estar com um problema enorme, eu honrava Deus e Deus resolvia aquele problema. Quando eu aprendi que o meu lugar é o segundo lugar, que eu entendi esse é o meu lugar, tudo se encaixou. Quando a gente está fora do lugar, é isso, a gente está fora do lugar. Está no local errado, não está correto. Mas quando a gente se coloca no nosso lugar, o segundo lugar, e Deus em primeiro, tudo se encaixa.
Eu quero que você acompanhe aqui no livro de Salmos, capítulo 112, versículo 2. Olha só o que diz o texto bíblico. Os filhos do homem fiel ao Deus vivo serão poderosos na terra prometida. Quer dizer, vão conquistar, vão estabelecer. E os seus descendentes serão abençoados, serão realizados. Essa é a promessa de Deus para os que creem, a exemplo da Patrícia, que tentou ser feliz, prosperar do seu jeito, mas foi fracassada, endividada, até que ela aprendeu a honrar a Deus em primeiro lugar. Tome a decisão de honrar a Deus em primeiro lugar e aí sim, nada lhe faltará. Meu nome é Cristiana, eu sou formada em gestão financeira e sou empresária. E o meu preconceito começou com a Igreja Universal através dos noticiários que tinha, né? Que o bispo era ladrão, de coisas assim, charlatão. Tinha ódio do bispo, né? Do bispo Macedo, da Igreja Universal. Para mim, aquilo era um absurdo. Para mim, o último lugar que eu entraria era na Igreja Universal. Era um lugar que eu nunca pisaria os meus pés. E com isso, né, a minha mãe começou a ir na Igreja Universal. Minha mãe tinha problema de saúde, né, e ela também era uma pessoa muito nervosa, ela fumava muito. Quando eu fiquei sabendo que minha mãe estava indo na Igreja Universal, eu falei, na Igreja Universal, porque minha mãe também, né, que era católica, que levou a gente para a Igreja Católica desde pequena. Aí eu falei, como assim? Não, na Igreja Universal. E ela começou a ir, né? E eu não aceitava, eu falava assim, como vai lá, vai dar dinheiro para os pastores, vai lá, fizeram uma lavagem cerebral. Ela vinha alegre, feliz, né? E eu falava assim, fizeram uma lavagem cerebral. Ela trazia um jornal e aí eu meio sem querer, aí pegava o jornal e lia, e aí comecei a ver ali o testemunho de pessoas, né? Comecei a ver coisas ali no jornal que tinha a ver com a minha vida, com o que eu estava passando. E eu, que era uma pessoa depressiva, eu tinha uma depressão de, assim, estar no meio de todo mundo, era aquela alegria ali, e daqui a pouco me entrar no quarto e chorar por nada, uma tristeza, um vazio, uma angústia muito grande que eu tinha dentro de mim, e nada preenchia. E naqueles jornais eu ouvia falar, tinha testemunhas, né, tinha os testemunhos das pessoas que eram libertas, que sentia felicidade, que encontrou a felicidade. E eu queria encontrar aquela felicidade. E lendo aquele jornal, eu tive o desejo de ir para a igreja, né? E aí eu fui. A primeira vez que eu entrei na Igreja Universal, que aquele pastor começou a falar, era como se ele estivesse falando a minha vida, a minha história. Ele falou, você que está triste, que está angustiada, eu vou fazer uma oração, vem aqui na frente. Quando eu fui, que fez aquela oração, foi a transformação. Ali eu senti uma paz que eu não tinha em lugar nenhum. Eu ia em outros lugares, mas eu não sentia aquela paz que eu sentia. Na primeira vez, já mudou a minha mente em questão da igreja, em questão do que falavam. Era totalmente diferente do que eu ouvia falar, do que eu achava, né? O meu achismo. E ali foi o meu desejo de conhecer a Deus, porque eu não conhecia. A felicidade que eu procurava era porque eu não conhecia Deus. E aí, frequentando a igreja, conhecendo o trabalho, vendo o trabalho de amor às almas, de amor às pessoas, de ajudar o próximo, porque esse é o trabalho, né? De ajudar o próximo, de salvar vidas, salvar almas. E ali eu fui vendo que não era nada disso, que era uma mentira, que tudo aquilo ali que fui eu que criei, né? Aliás, criei por ouvir as pessoas falarem de tudo que foi falado da igreja na época, do bispo também, da prisão do bispo. Então, tudo isso eu vi que era mentira, isso aí foi mudando dentro de mim. Eu fui vendo, foi esclarecendo a minha mente de tudo. E a partir daquele momento, né, que eu tive o Espírito Santo, Deus dentro de mim, tudo foi transformado, tudo. Aquela cristiana que era depressiva, que era triste, que havia uma angústia, que não tinha felicidade, foi transformada. A minha alegria hoje, por mais que tenha lutas, hoje eu tenho a minha felicidade, minha alegria, eu sei que Deus está comigo. E tudo foi mudando na minha vida, né? A transformação começou de dentro para fora.
E aí as demais coisas foram com consequências. Hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu tenho uma vida bem sucedida, mas o maior tesouro é o Espírito Santo. E hoje o meu pensamento sobre a Igreja Universal é de paz, é um lugar de paz, é um lugar de transformação de vida. Hoje todo aquele preconceito que eu tinha foi transformado, foi mudado. Hoje a Igreja Universal para mim é uma mãe. A Igreja Universal fez 43 anos, é a minha mãe espiritual, é o lugar onde eu encontrei o meu verdadeiro amor, que é o Senhor Jesus Cristo na presença do Espírito Santo. A Cristina, ela sofreu por causa do preconceito. Ela se deixava influenciar pelos noticiários e achava que nós, bispos, que a Igreja Universal tinha uma outra intenção e que não era de ajudar as pessoas. Mas foi justamente nos momentos mais difíceis da vida da Cristina que ela então foi ajudada por nós, bispos, pastores, obreiros, pela Igreja Universal, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus já por mais de 4 décadas. E nesta pandemia, nesta fase de restrições, nós estamos seguindo todas as orientações e as portas do Templo de Salomão estão abertas ao público para que você possa adentrar, né, e fazer a sua oração, ir ao altar. E neste domingo, às 18 horas, você vai participar do encontro com o Espírito Santo aí em casa, com os seus familiares. Prepare a sua Bíblia, esteja em espírito de oração, imagine-se aqui conosco, porque vai ser uma noite, com certeza, vai ser uma noite memorável. Bem, aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Pode ser a qualquer momento. Poderemos estar fazendo qualquer coisa e estarmos em qualquer lugar. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Não existe nada mais atual do que a Bíblia. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Apesar dos surpreendentes e espantosos acontecimentos experimentados nestes dias, outro grande sinal, contudo, e menos enfatizado, é o retorno do povo judeu à terra prometida e a fundação do Estado de Israel. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está o verão. Domingo, às 18 horas, acompanhe a reunião do estudo do Apocalipse online, pelas mídias oficiais da Igreja Universal, ao pôr do sol, direto do Templo de Salomão.